Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 9, está escrito assim: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ele esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Que o Senhor fale conosco poderosamente pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos falar um pouquinho sobre o batismo e sobre a tentação, ok? Vamos falar sobre o batismo e sobre a tentação. Por que que eu quero, nesse momento, deixar isso claro para todos vocês? Vamos lá, primeiramente aqui a gente tem um texto, os evangelistas, né? Cada um deles contou de um jeito a vida de Jesus, os milagres de Cristo. Nós percebemos que no Evangelho de São Mateus nós temos alguns fatos e uma narração mais detalhada. A gente vai para Marcos e ele já começa, né, no próprio capítulo 1, a gente já começa em Marcos no capítulo 1 falando sobre João Batista, e a gente já começa falando sobre o batismo de Jesus e a tentação de Jesus. Quando a gente vai para Lucas, a gente também tem algumas partes falando sobre a infância de Cristo. Quando a gente vai para João também, a gente já já começa um pouquinho na frente. Mateus realmente relata um pouquinho melhor, principalmente quando da visita do anjo para Maria, para Isabel, enfim. Mas nós vamos falar aqui de uma maneira, não digo resumida, mas Marcos aqui diz de uma maneira resumida e é legal para a gente poder entender, para a gente poder compreender. Porque o texto fala que quando Jesus, mais ou menos, né, quando ele começa o seu ministério entre 29 e 30 anos aproximadamente, ele, para dar exemplo, ele sai de Nazaré, da Galiléia, e ele vai para o Rio Jordão, né, no deserto, para ser batizado por João Batista. Quando João Batista fala para ele: Senhor, mas eu não sou digno, e ele falou para que haja o cumprimento de um exemplo e para que as coisas aconteçam de maneira correta. E então Jesus é batizado, e quando ele sai da água, o Espírito Santo repousa sobre ele. E aí ouve-se a voz, né, dos céus, o Senhor fala: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ok. Em alguns textos, como eu falei, né, no Evangelho segundo São Mateus e mesmo em Lucas, a gente vê algo mais detalhado. Mas esses dois textos aqui relatam basicamente o que aconteceu. E depois que Jesus, o segundo texto aqui que nós estamos lendo, depois que Jesus ele é batizado, diz assim, versículo de número 12: E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Ou seja, esse mesmo Espírito, diz o texto aqui, né? E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Esse mesmo Espírito, Espírito Santo, Espírito de Deus, o impeliu, o levou para o deserto. Lembrando que o Jordão ficava também às margens ali do Jordão, estava no deserto também. João Batista, ele tinha sua igreja no deserto, ele batizava às margens do Jordão, ok? Vamos lá. O mesmo Espírito impele Jesus para o deserto. E ali Jesus esteve durante 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. O que aconteceu no deserto quando Cristo foi tentado e ele não comeu, esteve em jejum durante 40 dias, ele jejuou 40 dias e 40 noites, deixando bem claro que ele tomou água, que ele tomou líquido, né? Mas ele ficou sem comer durante 40 dias e 40 noites. E neste tempo ele foi tentado por Satanás. Satanás tenta Jesus usando a palavra para tentar Jesus. Satanás primeiro manda sugere que os pães se tornem em pedra. Depois Satanás sugere que Jesus tinha que dar ordem aos anjos para o guardar.
E depois Satanás fala para Jesus o seguinte: se você me adorar, eu vou te dar tudo, porque tudo foi entregue a mim. E aí quando Jesus fala, Senhor, somente ao Senhor Deus adorarás, e Satanás se ausenta e aí os anjos alimentam ao Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Basicamente o que acontece na nossa vida é isso. Como pastor? Eu vou dizer para você o que acontece nas nossas vidas e o que de repente está acontecendo na tua vida, ok? Está acontecendo contigo e comigo. Por quê? Porque nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. A gente se entrega ao nosso Deus. A gente se converte em todo o nosso coração. A gente passa a buscar a Deus em espírito e em verdade. Obviamente, gente, todos aqueles que são recém-batizados, recém-convertidos, eles precisam de uma cancha, né? Precisam de vivência. Não é o caso de Jesus aqui, né? Mas há uma grande obra para ser feita. Havia uma grande obra que Jesus ia fazer. E reparem que ele é batizado com aproximadamente 29, 30 anos e aí começa o seu ministério. Ok? Ele só começa o ministério depois que ele é batizado. Por isso que ele diz que ele faz isso para poder dar o exemplo. E é isso que tem que acontecer. Nós só podemos começar a fazer alguma coisa dentro da casa de Deus depois que a gente se batizar. O próprio Jesus dá o exemplo aqui. Antes de Jesus se batizar, ele não faz nada. O que Jesus faz antes de batizar? Ele se prepara? Sim, mas ele trabalha muito. Ele trabalha porque ele precisa de dinheiro para o seu ministério. Ele trabalha, ele é carpinteiro. Então ele faz uma baita de uma poupança o tempo todo para que quando ele fosse começar o seu ministério, ele não precisasse ficar para um e para outro. Bom, esse é outro assunto que a gente começa a falar aqui, mas eu não vou. Aliás, a hype do momento aí é muita gente aí cobrando para pregar, para cantar, fazer acontecer, mas eu não quero debater sobre isso agora aqui não. Mas Jesus deixa claro aqui que para começar o seu ministério ele se prepare de todo jeito, inclusive ganhando dinheiro, porque ele trabalha para ganhar dinheiro. Ele não quer ser pesado a ninguém, embora no seu ministério ele tenha sido muito ajudado, ok? Mas ele não faz disso uma primazia. Enfim, então Jesus passa esse tempo todo trabalhando, ele vai se batizar, ele se batiza, e imediatamente após batizar-se, ele começa a ser tentado no deserto. Então a gente passa um bom tempo, né, até se batizar, a gente se batiza, até a gente conhecer Jesus, né? Muita gente, como eu, tive a honra de praticamente nascer em berço evangélico, né? Me batizei com acho que com 14 anos de idade, com 11, nem sei mais. Mas enfim, eu sei que me batizei no dia 18 de março de 1984. Então acho que eu estava com 12 anos de idade, uma coisa assim. Enfim, independentemente do tempo de batismo, após o batismo, o que acontece? Após o batismo, o Espírito Santo vem sobre o Senhor Jesus Cristo. Vamos à sequência que acontece. Após o batismo, teoricamente, e aqui está, eu estou pela Bíblia, tá, gente? Eu estou me baseando na Bíblia. Nós recebemos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas para a gente poder se entregar para Cristo. Por quê? Nós somos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. E aí nos entregamos a Cristo. Nos batizamos. Recebemos o Espírito Santo em nossas vidas. Esse mesmo Espírito, então, nos impele para começar alguma coisa, dentro ou fora da casa do Senhor. Aqui no caso, Jesus, para começar o seu ministério, ainda teve uma outra etapa. Isso significa que, por favor, eu estou aqui, gente, eu estou aqui pela Bíblia, tá? Eu não estou aqui falando de coisas que não estão na Bíblia. Não à toa, o nosso nome, o nome do canal é Ministério Falando da Verdade. Então, há uma deixa aqui muito grande aqui. Cristo é batizado e ele não começa o seu ministério imediatamente após o batismo. Cristo é batizado e primeiro ele é testado e provado no deserto por 40 dias. O tempo da prova de Cristo foi de 40 dias. O tempo de preparação de Cristo no deserto, em jejum e oração, foi de 40 dias. Ok? Então, significa que, quando nós nos entregamos para Cristo, a gente precisa ter um tempo de preparação. Quando você se entrega para Cristo, você precisa ter um tempo de preparação. Você se batiza e você ainda precisa ter um tempo de preparação. Você precisa continuar buscando a Deus.
Porque são fases, queridos. Nós não podemos ultrapassar as fases. Jesus não queimou etapas. Por que a gente vai queimar etapa? Hã? Por que a gente vai queimar etapas se Jesus não queimou etapas? Jesus primeiro se prepara para o seu grande ministério, ok? Sendo Deus, sendo o homem Deus. Jesus Cristo é um homem Deus, ok? Aleluia. Ele se prepara para o seu ministério, ele se batiza, e depois de se batizar, vocês acham que ele sai saindo por aí? Não. Ele vai para o deserto para ser tentado, para ser provado, e aí sim, aprovado que é, obviamente, né? Aí sim ele começa o seu ministério. O primeiro milagre, vocês sabem que foi a transformação da água em vinho em Caná da Galileia em uma cerimônia de casamento. As coisas elas começam a se completar porque a preparação para o batismo, a preparação pós o batismo continua, e depois que a gente começa a fazer alguma coisa após a preparação pós-batismo, ou seja, depois do batismo que você começa a aprender mais, a buscar mais, a jejuar, a orar, a clamar, e aí se entender mais como crente no Senhor Jesus Cristo, nós começamos a ter missões. E aqui a primeira missão de Cristo é abençoando um casamento, ou seja, a nossa primeira missão sempre será em família, na nossa própria família. Tá dando para entender, gente? Veja como as coisas não são atropeladas por Cristo, nem, e não podem ser por nós. Então, o fato é, a gente tem que se entregar para Cristo. Se já se entregou para Cristo, glória a Deus por isso. A gente precisa se preparar para se batizar. Quanto tempo de preparação para o batismo? Bom, o eunuco que estava falando com Filipe disse, temos água, o que impede? Então, o tempo de preparação para o batismo é o tempo do convencimento que você teve. E qual é o tempo de convencimento que você teve? Ok? Qual é o tempo de aprendizado que você teve? Para você falar assim, não, agora eu vou me batizar. O Espírito Santo move teu coração. Enfim, você precisa definir. Aí você vai para o batismo, então você se batiza. Após o batismo, a preparação continua. E agora a preparação, ela começa... Eu gosto de falar, gente, mal comparando, eu sei que vocês estão me entendendo. Mal comparando é como se fosse... Deixa eu só fechar um pouquinho. Mal comparando é como se fosse, eu não digo um videogame, um jogo, né? Onde o nível de dificuldade vai subindo. Mas veja como o nível de dificuldade vai subindo. Por quê? Agora a preparação de Cristo, e agora a nossa preparação é no deserto. É com as feras. E que deserto é esse? Que feras são essas? Bom, este deserto é exatamente o que passamos. É a nossa vida. Porque deserto é lugar de solidão. Então a tua preparação, embora você tenha várias pessoas ao teu lado, ela continuará sendo uma preparação solitária. Não porque Deus quer te abandonar, muito pelo contrário, porque Deus quer te ensinar. Por que no meio das feras? Porque você vai passar por uma preparação perigosa. Você vai encarar situações perigosas, feras, mas o Senhor vai ser contigo. E por que os anjos alimentam ele? Porque neste período de preparação você será guardado e preparado e alimentado pelos anjos do Senhor. Ou seja, o alimento que você receberá não é alimento comum, é alimento espiritual para a tua vida. Tá dando, gente, para entender como é que a gente vai crescendo na presença de Deus? Tá dando para entender? Se você está entendendo, deixe nos comentários, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca nos comentários aí, eu estou entendendo, eu sei que Deus está falando, porque eu sei que Deus está falando conosco. Amém? Então percebam que a gente se entrega para Jesus, se batiza, vai para preparação, ou seja, para o deserto, no meio das feras, e aí é tentado, é provado, e aí sim começa o ministério, ok? Sendo sempre alimentado espiritualmente pelos anjos do Senhor. Isso precisa ser, porque aqui foi uma regra para o ministério de Cristo começar. Então não pode ser diferente conosco. O que a gente vê hoje? O que infelizmente a gente contempla? Coisas completamente diferentes. Principalmente, meus irmãos, e aqui eu vou logo abrir o verbo, principalmente com as pessoas que são duas coisas. Ou são muito afortunadas ou são muito famosas. Queridos, quando você vê um famoso desse aí que se entregou para Cristo,
Não dá para admitir que essa pessoa que se entregou para Cristo, mal se batizou, já está assumindo o púlpito de igreja para fazer as coisas. Cadê a preparação? Mas é uma pessoa famosa. É uma pessoa famosa, então vamos dar logo oportunidade para a gente atrair mais gente para a nossa congregação. Outra coisa, quando a pessoa é muito afortunada, infelizmente acontece isso, gente. Eu não estou aqui para tapar o sol com a peneira. E eu conheço vários casos aqui, eu não vou citar nomes porque eu não estou maluco, mas eu já presenciei vários casos de pessoas que tinham uma situação financeira legal e o pastor, para não perder, já foi logo sagrando a pessoa, a diácono, o presbítero, missionário. A pessoa não tinha nem quase se batizado direito. Já foi logo ganhando cargo dentro da igreja porque talvez, a pessoa, o pastor da igreja, quis segurar aquela pessoa lá dentro porque, notadamente, a pessoa deveria ser um grande dizimista. Essa é a verdade. Então, cadê a preparação? E aí você vê que quem é que está cortando a preparação das pessoas? Não são as pessoas. Não obstante a muita gente já querer o estrelato, mas muita gente não se sente segura sobre isso. Muita gente não se sente à vontade e se sente impelida. E para falar a verdade, queridos, a coisa fica até ruim por causa disso. Graças a Deus comigo, isso nunca aconteceu. E nem vai acontecer. Graças a Deus. Em toda a minha experiência como pastor, desde os meus 20 e poucos anos de idade que eu sou pastor, fui sagrado a pastor dia 31 de dezembro de 95. Então, eu nem sei mais quanto tempo tem que eu tenho de pastor. Então, em todo o tempo que eu fui pastor, obviamente, eu sempre esperei o tempo de preparação. E, obviamente, muita gente, mesmo depois de preparada, ou que eu achei, que eu julguei estar preparado, deu problema. Mas eu nunca tive a experiência de pegar uma pessoa, batizar e já jogar as feras. Ok? Porque aqui Jesus, ele é batizado e ele é jogado às feras, mas ele ainda não tem ministério. Então, uma coisa é você se entregar para Cristo, se batizar e já começar logo o ministério e fazer acontecer. Gente, isso aqui, por incrível que pareça, é algo que está na Bíblia que não tem exceção. É regra. Regra. Se entrega para Cristo, se batiza, é preparado no meio das feras, sim, com jejum, com oração, mas não ainda em ministério ou no púlpito pregando, não. E aí, depois da preparação, a preparação de Cristo foi 40 dias e 40 noites. Aí eu não sei qual vai ser a nossa preparação, ou não sei qual vai ser a sua preparação, ok? Eu só sei que há um tempo de preparação, querido, e a gente não pode queimar essa etapa. Então, às vezes, quem vai queimar a etapa é a própria pessoa, já se achando, que pode assumir um cargo, que pode fazer certa coisa e não está apta ainda. E às vezes fica até chateado. Várias pessoas já chatearam muito comigo, porque eu literalmente, eu preciso estar pautado na palavra de Deus e naquilo que Deus fala no meu coração. Se Deus não falar comigo, então não dá para ser pastor. Então existiram pessoas que eu pastoreei que ficaram chateadas comigo porque eu esperei, eu segurei um bom tempo, porque eu via que não estava apto. E a gente estava literalmente preparando essas pessoas. Então é para o bem das pessoas, não é para o mal. Existiam outras pessoas que não queriam mesmo, que ficavam bem recatadas, e que quando você, enfim, tentava alguma coisa, a pessoa ficava recatada, e isso é bom. Mas existiam aqueles, como eu falei, tem gente que, por ser muito famoso, por ter muita notoriedade, mal se converteu, se é que se converteu, já vai ganhando o púlpito da igreja. Isso é um erro de morte. Já vai ganhando cargo. Não dá, gente. Tem que ter preparação. Bom, isso é um lado, isso é uma situação que acontece. Agora, outra situação que acontece é também o que acontece conosco diariamente. Porque entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, nos convertemos de todo o nosso coração, nos batizamos, passamos a fazer parte de uma membresia, passamos a ser pastoreados. Então, automaticamente, se a gente passa a ser pastoreado, se a gente passa a fazer parte de uma membresia, de uma denominação, de uma congregação, a gente passa a ter uma vida normal dentro daquela congregação,
dentre as quais, na prioridade, nós temos que cumprir as ordenanças, ou seja, e os sacramentos. E aí, então, a gente, obviamente, se batiza e também tem que tomar Santa Ceia. Então, veja como as coisas não podem ser, sabe, puladas, ultrapassadas. As coisas precisam ser respeitadas. Alguém entende o que Deus está falando? Se você entende, você pode glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo por isso. E é claro, se você crê que Deus está falando contigo, comenta aí em nome de Jesus, porque eu tenho certeza que Deus está falando contigo. Bom, vencida esta etapa, a gente precisa entender que também a gente passa por isso. Porque agora eu vou passar agora nós vamos para um outro sentido de deserto e feras, tá? Porque mesmo passando, Jesus passa pelo deserto e pelas feras. Agora eu vou para outro sentido que também aconteceu com Cristo, tá? Jesus experimenta o deserto, a solidão do deserto e as feras do deserto e a tentação. E agora Jesus, ele experimenta as multidões. Notem que sempre Jesus Cristo está separado. Talvez eu fale sobre isso na outra terça-feira, me lembrem, tá? Eu vou falar sobre a questão do monte. Vamos falar sobre monte. Mas Jesus sempre se separava no monte, que era o local que estava mais distante, um local propício para ele poder ficar longe das multidões, porque ele queria sempre estar, por incrível que pareça, né? Sempre separado com Deus. E quando ele chegava em qualquer lugar, as multidões cercavam ele. Então agora ele sai da solidão do deserto para as multidões o cercando e ele fazendo milagre e ministrando, ou seja, a obra dele. Mas ele continua envolvido com feras. Agora essas feras não são mais animais, né? Não são répteis, não são cobras venenosas, não são lagartos, não são escorpiões, enfim, as feras do deserto. Agora, que feras cercam Jesus? Os fariseus, os saduceus, os hipócritas, os religiosos, ou mesmo os curiosos. Ok, gente? E o que acontece? Jesus continua sendo alimentado pelos anjos, ou seja, Jesus continua literalmente sendo alimentado pelos anjos, mesmo agora diante dessas feras. E qual é o deserto agora que Jesus está vivendo? Porque mesmo diante de tudo isso, Jesus, ainda assim, mesmo, ele se sente só quando no jardim do Getsemane. Então, a nossa vida também é assim. Embora a gente tenha sido preparado no deserto e com as feras, agora a gente também passa pelo deserto. Agora a gente também está rodeado de feras. É uma pena que essas feras sejam pessoas fofoqueiras ao nosso lado, sejam pessoas que não querem o nosso bem, sejam pessoas que querem puxar o nosso tapete. E estou falando isso dentro da igreja, tá, gente? Sejam pessoas que, infelizmente, nos caluniam, nos difamam. Essas são as feras que a gente é obrigado a conviver. Pessoas que querem o nosso mal, pessoas que falam pelas nossas costas. E esse é o deserto que a gente vive porque a gente se sente só, mesmo estando no meio de muita gente. Ok, gente? Mas os anjos nos alimentam, ou seja, a gente continua sendo alimentado pelo Senhor Jesus Cristo, pelos anjos do Senhor. Amém? E a gente, é claro, continua passando por tudo isso. Então vejam que mesmo... Eu expliquei aqui os dois sentidos da situação para que vocês entendam que isso tem que continuar por regra. Isso vai continuar por regra. Isso não é uma coisa que, infelizmente... Estou vendo os comentários aqui, tá, gente? Isso não é uma coisa que, infelizmente, a gente vai fazer um pirlim-pim-pim, né? Vai lá, faz de conta que... Não tem jeito, a gente vai ter que encarar. Nós vamos ter que encarar. Só que os anjos estarão nos alimentando sempre. E aí agora eu estou falando de alimentação espiritual. Por isso que a gente precisa ter uma vida espiritual de busca a Deus. Para o nosso corpo, diz a Bíblia que o espírito está muito pronto, fortalecido, mas a carne é fraca. Então é por isso que a gente tem que regularmente ficar em preparação. Então vejam que a preparação, na verdade, se a gente for resumir em termos práticos aqui, ela vai continuar mesmo com as práticas.
Ou seja, eu falo mesmo, e eu vejo isso na minha própria vida, e eu sempre... A gente, como pregador, como aquele que ministra a palavra de Deus, sempre procura evoluir, sempre procura aprender mais. Ou seja, então a preparação ela é contínua. E a tua preparação é contínua também. Ela sempre vai ganhar outros contornos. Mas você sempre estará sendo preparado para algo mais alto do que você imagina. É aquela história que eu falei, a gente vai mudando de fase, né? E cada fase vai ficando mais difícil que a outra. Mas nós vamos nos preparando e sendo abençoados e guardados pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus foi subindo de fase, subindo de fase, subindo de fase, até que qual foi o ápice? Né? Qual foi o momento? Gente, desculpa, mais uma vez eu quero pedir perdão, eu estou sendo muito simplório para você entender, para não restar dúvida, né? E eu lembro daqueles videogamezinhos que eu jogava antigamente, né? Principalmente daqueles videogamezinhos onde a gente encarava inimigos. Chegava no final, a batalha do final era contra aquele maior inimigo, né? Era contra o chefe de tudo. E geralmente era a pior batalha, era a mais difícil. A batalha final foi a cruz. Foi a morte. Foi o pecado. Jesus vence a cruz, a morte e o pecado. Porque ele vai até o inferno, ele entra no inferno, ele toma a chave da morte e do inferno. Ele toma a chave da morte e do inferno. O diabo é tão miserável que ele não tem a chave da casa dele, porque Jesus tomou a chave da morte e do inferno e falou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia! Então a batalha final foi vencida. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Vocês estão entendendo, gente? E qual será a nossa batalha final? Não tem mais, sabe por quê? Porque Jesus já venceu por nós. Jesus já venceu a morte. Jesus já venceu o pecado. E Jesus já venceu Satanás. Ele é um derrotado. Satanás é derrotado. Por saber que é derrotado, ele tenta mentir. Porque a missão dele é roubar, matar, destruir. E, é claro, mentir bastante. Para ver se consegue levar alguém para ele. Mas a realidade é que para a gente não tem mais batalha final. Para a gente tem subida de fase. E eu digo que a grande fase é o dia do nosso arrebatamento ou o dia da nossa morte, quando a gente for chamado por Cristo pessoalmente. Seja lá como for, a pior batalha Jesus já venceu. O pior inimigo Jesus já venceu. Esse inimigo que hoje luta contra nós já foi derrotado na cruz do Calvário. Por que Cristo faz isso, meus amados irmãos? Porque ele sabe que a obra vai continuar. Porque agora ele passa para nós, ele outorga para nós esse dever e essa missão. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Agora essa missão é minha, tua. Eu estou aqui nesta missão, estou fazendo essa missão de bom grado, de graça. Quero sempre lembrar, gosto sempre de lembrar, queridos, que este canal aqui está no ar há quase 4 anos e ainda nós não recebemos um tostão sequer. Eu prego e ministro aqui com o prazer que eu tenho. Eu não estou aqui pregando por dinheiro. Eu não estou aqui pregando para receber Pix, ok? Eu até brinco aqui com a minha mulher aqui. Nós até hoje só recebemos uma oferta de amor. Uma única oferta de amor. Na verdade, 2, né? O que você está me olhando aqui agora, né? Foi uma webcam que foi doada para a gente. Que a nossa outra webcam queimou. Era uma webcam bem fraquinha, mas era aquela que eu fazia. E aí uma irmãzinha que, certa feita, enviou uma oferta de amor. E acabou. Mas eu não estou aqui para falar ou para pregar por dinheiro. Eu estou aqui porque Jesus mandou eu estar aqui para ministrar sobre a sua vida. E sobre todos aqueles que nos assistirem. E as outras coisas são muito naturais, gente. A monetização do canal é natural. As pessoas abençoarem o canal é natural. Afinal de contas, estamos aqui ministrando a palavra do Senhor. Mas não é por isso que estamos aqui. O principal objetivo é o ID. E eu estou aqui cumprindo esse ID. Ok? Deus tem me abençoado. Deus tem me dado graça. Se você está me vendo é porque tem plano de internet pago, porque tem luz paga. Então Deus não tem deixado faltar nada para mim. Por maior que seja a minha dificuldade. Vocês não queiram saber como ela é. Mas o Senhor tem me dado vitória. Ok? Porque eu estou aqui. Então esse é o deserto e as feras que a gente encara. Então eu não sei qual é o deserto e as feras que você está encarando. Mas você vai ter que encarar. Porque o Senhor Jesus está contigo.
Ele vai estar junto contigo nessa luta, nessa prova e nessa dificuldade. Você está entendendo o que Deus está falando? Se você sinceramente entende o que Deus está falando, você pode deixar nos comentários aí e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Se tiver alguém vendo a gente depois de algum tempo, se inscreve no canal. Tá gostando? Né? Achou legal? Deus está falando contigo? Se inscreve no canal. Se já foi inscrito, não tenta mexer. Só verifica de vez em quando a tua inscrição aí, né? Porque às vezes o YouTube tira inscritos nossos, mas enfim, Deus sabe todas as coisas, né? Mas comenta também e compartilha bastante em nome de Jesus. Já partindo para o fim, queridos, eu não vou me alongar muito, já estamos aqui há um bom tempo já. Eu quero dizer uma coisa para todos vocês. É mistério, é necessário que passemos por tudo isso. Então, que você entenda o seguinte: a partir do teu batismo, a partir da tua afirmação com Cristo, a tua vida, a minha vida, as nossas vidas sempre vai ser de preparação para aquele grande dia. As preparações vão se encerrando. Eu fui preparado para algo, alcancei, beleza. Agora eu vou começar a ser preparado para outra coisa. Alcancei, maravilha. A gente vai galgando, queridos, não tem jeito. Eu vou comparar de uma maneira mais assim, bem simplória, por exemplo, no ministério. Vamos lá, no ministério. Natural, você membrou, e todos são membros, independentemente do cargo, todos são membros da igreja, né, de uma igreja, de denominação. Você se batiza. Então, se você é vocacionado para algo, e Deus sempre nos vocaciona para alguma coisa, Ele nos deu dons, então a gente começa a descobrir os nossos dons, começa a estudar mais a Bíblia, aí a gente começa a se destacar, e aí Deus move o coração do pastor para nos indicar para ser um auxiliar de trabalho, depois um diácono, depois talvez um evangelista, ou um missionário, ou um presbítero. Em algumas igrejas você já começa como diácono, e aí você vai a presbítero, enfim, depois você vai a pastor, enfim. Mas há uma preparação nessa história. Queimar etapas, querido, é muito complicado. Então eu glorifico o nome do Senhor Jesus Cristo, que eu não queimei etapas. Eu lembro que eu fui sagrado a diácono. Eu fui sagrado a diácono quando eu tinha 16 anos de idade. 16 para 17 anos de idade, uma coisa assim. E aí eu só fui evangelista depois com 20, 22 anos de idade. E aí acho que com 24, 25, não tenho certeza, eu fui sagrado a pastor. Antes disso eu fui a missionário também. Eu já trabalhava como evangelista missionário. Mas assim, eu não queimei etapas. Eu fui. E hoje eu vejo gente querendo queimar etapas e fazendo birra, né? Como eu vi gente fazendo birra comigo, porque... Mas, gente, o Senhor é quem sabe. E o grande detalhe de tudo isso, eu não pedi. Eu quero que você entenda o seguinte: eu não fiquei fazendo birrinha para pastor nenhum. As coisas eram gradativas. Vocês entendem? Deus está falando conosco. Você entende o que Deus está falando? Eu não fiz birra para ser diácono. Foi normal. Fui indicado a diácono. Eu não fiz birra para ser evangelista. A coisa foi normal. Fui indicado a evangelista. Eu não fui birra para ser evangelista / missionário, trabalhando no campo missionário. Foi normal. Ok? Eu não fiz birra para ser pastor. Foi normal. Aconteceu. Muito pelo contrário. Se tem uma coisa que eu não estava querendo, né? Deus sabe de todas as coisas. Eu fugi muito, né? Mas enfim, aconteceu. E é assim, gente. Agora tem gente que quer. Calma, gente. Eu quero falar uma coisa. Deus tem seu momento e sua hora para tudo. Então assim vai ser na sua vida. Eu só quero te garantir uma coisa. A Bíblia está me garantindo que a preparação é permanente. Então, ainda que a gente galgue as posições ministeriais, ainda que a gente... Ou, enfim, na nossa própria... Você sabe, na tua vida pessoal mesmo, gente. Lá fora, no campo, enfim. Quando você vai... por exemplo, eu trabalhei em cartório. E aí você começa como auxiliar de cartório, você vai para escrevente. E aí você vai para... Como escrevente, você tem algumas fases como escrevente até você chegar a substituto do cartório, né? Ou escrevente substituto, ou o próprio substituto. E você só é tabelião se você fizer um concurso público e passar naquele concurso para você ser oficial de um cartório, assumir a delegação de um cartório. Então as coisas, queridos, elas têm tempo, não dá. Tem gente que começa como oficial de cartório, sim, eu conheço um bocado de gente que para ser oficial de cartório você tem que ser bacharelado em direito, claro, né?
Você não pode assumir, você não pode ser, não pode estar em exercício, mas você tem que ser bacharelado em direito. E muita gente, algumas pessoas, é claro, que se instruíram, mas houveram etapas. Mesmo assim, houveram etapas. A vida é feita de etapas. Então, para a tua vitória chegar, tem etapas, mas ela vai chegar em nome de Jesus. Para a tua cura chegar, tem etapas, mas ela vai chegar em nome de Jesus. Alguém entende o que Deus está falando? Para a tua bênção chegar, vai chegar, mas ela tem etapas. Enfim, para tudo em nossas vidas chegar, tem etapas, mas vai chegar. A gente não pode queimar essa etapa. Enquanto as coisas não acontecem, somos alimentados pelos anjos do Senhor, ou seja, a nossa vida é alimentada pelo nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso que nos sustenta, que nos guarda, que nos livra e que nos abençoa. E que sobre nossas vidas derrama o seu Santo Espírito. Alguém entende o que Deus está falando? Então a gente vai crescendo naturalmente. Naturalmente. As coisas vão acontecendo naturalmente. A tua cura vai chegar naturalmente. A vitória financeira chegará naturalmente. A porta de emprego se abrirá naturalmente. Estamos sendo preparados nesse deserto? Meu Deus, como está difícil. As feras estão nos rodeando. Senhor, mas os anjos estão ao nosso lado. O diabo está nos tentando? Sim, mas os anjos do Senhor estão ao nosso lado. O Espírito de Deus está sobre nós. Reparem, queridos, reparem. Jesus se batiza, recebe o Espírito Santo sobre a sua vida, aí depois é que ele vai ser tentado. Está dando para entender, gente? Ele dá um exemplo. A gente precisa se entregar para Cristo, se batizar, receber o Santo Espírito de Deus e aí começar, aí sim, a guerra, a batalha, preparação para tantas coisas. Deus vai preparar a gente, Deus vai guardar a gente e vai continuar fazendo da gente mais que vencedor. É isso que você precisa entender. Então coloca no teu coração essa ministração, esta palavra e saiba. O Senhor está te preparando para todas as coisas. Não queime etapas. Tranquilo. As coisas vão fluir, vão acontecer. Talvez muita gente assiste a gente depois, né? Talvez você seja de uma outra denominação, de uma outra congregação, e você está falando assim, meu Deus, por que eu estou tanto tempo aqui? Eu sou só isso, eu não sou nada, ou isso. Primeiramente, nós somos muito. Nós valemos muito. Nós valemos muito. Fomos comprados por um alto preço. Então, para começar essa história, você vale muito, você foi comprado por alto preço. Agora, se nesta congregação que você está falando, poxa, por que que... Calma. Se a coisa, quando é de Deus, ela flui. Ela vai fluir na tua vida. Então, não tenta queimar etapas. Deixa Deus agir. E na tua vida pessoal, na tua vida particular, será assim também. Não vamos queimar etapas. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus agir e as coisas fluirão. Sempre na presença de Deus, sempre adorando o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quantos podem glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo? Se você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, bendiga ao nome do Senhor Jesus Cristo e adore ao nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos clamar a Deus? E eu vou clamar nesse sentido, tá? Clamar no sentido de que Deus nos dê forças para a gente vencer as etapas dessa vida tão difícil. Para a gente vencer no dia a dia. Ok? Então, na tua casa agora aí, pegue suas mãozinhas em sinal de recebimento, porque eu vou orar por vocês. Vou declarar sobre tua vida, teu lar, tua família, o melhor de Deus. Senhor, eu quero agora, meu Pai, primeiramente, te agradecer porque eu sei que tu falou conosco pela tua palavra. Na tua presença continuamos e eu sei, Senhor, que tu nos dá graça, vida e saúde. Agora eu quero orar por cada lar representado, por cada vida. Senhor, nós estamos vivendo em desertos e no meio das feras, sendo tratado, sendo alimentado por Ti, passando por tentações, provações, mas Tu estás sempre conosco. Nós não estamos sós. Nestas provações e tentações, nesse deserto, a gente não está sozinho, meu Pai. Muito obrigado. Agora, Paizinho, eu quero abençoar cada lar e cada família, repreender toda a maldição, repreender toda a palavra contrária. E eu quero ministrar, meu Pai, sobre essas pessoas, sobre cada vida, a cura. Senhor, estamos passando por processos onde parece que a cura não vai vir, mas a cura vai chegar. Deus vai tratar a tua vida e vai te curar em nome de Jesus. Eu quero abençoar, meu Pai, esta pessoa que está necessitando de um emprego, de uma porta de emprego. Senhor, como tem sido duro esse processo, mas vai chegar ao fim. Deus vai abrir essa porta para a tua vida e pode ser agora. Toma posse em nome de Jesus. Senhor, eu quero ministrar também a vitória
na área familiar, financeira, como tem sido difícil as provações, as preparações, mas, Senhor, haverá o momento do escape e da vitória. E, Senhor, em todas as áreas das nossas vidas, Senhor, estamos sendo preparados, a gente vence, recebe, é preparado para outra coisa, Senhor, e Tu vai sempre nos guardando. Então, Senhor, eu quero pedir, nos prepara para aquele grande dia, para encontrarmos contigo. Queremos estar preparados contigo, Senhor. Agora recebe nossa adoração, recebe nosso louvor. E eu quero remantui alabas, abençoar cada vida, cada lar. Assim diz o Senhor. Tenho-vos guardado, tenho-vos livrado, tenho sido o vosso Deus, o Senhor das vossas vidas, que não tem deixado com que nenhum de vós desistais. E eu vos digo, tem sido difícil, tem sido problemático, mas o vosso Deus está cuidando de vós. Neste deserto, diante de tantas feras, o vosso Deus tem guardado e assim continuará sendo. Portanto, não temais. Sobre vossas vidas, o vosso Deus derrama unção de cura neste momento. E assim vos diz, recebam o toque do Espírito de Deus sobre vossas vidas e sejam curados e restaurados. E sobre vossos lares a unção de libertação, para que o mal não venha mais. Assim diz o Senhor, a minha graça vos basta. Senhor, eu quero te agradecer e profetizar o teu melhor para cada vida, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Deus é fiel. Amados, nós nessa semana fizemos live